começando o programa A Propósito. Eu sou a Angel Reis e é um prazer muito grande poder estar chegando aí na tua casa. Poder sim ter a oportunidade de abençoar mais uma vez o teu domingo. Se você não nos conhece, nós somos o Ministério A Propósito e nós estamos nas redes sociais também. Nós estamos sim todas as semanas aqui tendo um encontro com você às 9 horas da manhã na TV Cidade Record e é um momento bem descontraído, um momento que a gente usa para falar da palavra de Deus, mas de uma forma mais simples e prática. Quantas vezes a gente não tem dificuldade de entender o que a Bíblia nos ensina, o que realmente Deus quer de nós? O programa A Propósito é para isso, de uma forma prática, trazer para o dia a dia uma vida que realmente vale a pena ser vivida, por meio de viver os propósitos, viver a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu tenho certeza que a partir do momento que você decidir viver a vontade de Deus, você vai viver uma vida acima da média. O que é uma vida acima da média? Em que você se sente realizado com o que você tem. Você não fica se dedicando por coisas passageiras, você realmente é contente com aquilo que você tem, na certeza de que você tem tudo aquilo que você precisa, a partir do momento que você confia que tudo vem do Senhor. Por isso, eu quero que você fique aqui conosco, porque o programa A Propósito só está começando. E eu tenho certeza de que tudo isso que você tem vivido nessa semana, tem vivido nesses últimos anos, não é à toa. Deus tem um propósito, Deus tem um porquê de tudo isso. E juntos nós vamos descobrir como você pode usar desse momento que você está passando. Pode ser um momento de difícil, um momento que você está enfrentando uma crise no teu casamento, uma crise financeira, uma crise com os teus filhos. Você tem visto a sua família desmoronar, ou você tem visto que realmente você não tem mais paz na sua casa por causa de alguma doença que chegou na sua família e você se sente sim para baixo, você se sente sem esperança. Mas hoje Deus preparou esse encontro para você sim descobrir como viver a maneira como Ele diz que você pode viver. O que você pode fazer para ser feliz, para realmente acreditar que todos os dias é um presente especial de Deus. Que todos os dias você tem sim algo para se alegrar. Muitas vezes a gente procura coisas extraordinárias, momentos extraordinários para ser feliz. A gente fica buscando situações que nos fazem feliz. E eu quero te dizer que simplesmente a presença de Deus é capaz de te fazer feliz. Então, sejam todos bem-vindos e o programa A Propósito só está começando. Hoje, no quadro Conversa Aberta, nós vamos falar sobre o que é prioridade na sua vida. Nós vemos na Bíblia, lá em Mateus, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E só assim é que as demais coisas serão acrescentadas. E esse versículo, sabe o que ele quer dizer para nós? É, na verdade, uma pergunta. O que é prioridade? E hoje eu estou aqui para perguntar para você, o que é prioridade na sua vida? O que você almeja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos, os seus objetivos? O que realmente você tem desejado viver? Eu quero te dizer que essas coisas que você deseja, os teus sonhos, os teus projetos, eles devem ser apenas um extra. Eles devem ser um adicional. Porque o principal tem que ser o reino de Deus. Porque a Bíblia já nos ensina que o principal tem que ser o Senhor. E aí as demais coisas, elas serão consequência. Elas serão acrescentadas. Hoje eu te pergunto, o que você tem buscado? Você tem buscado agradar a Deus? Ou você tem tentado agradar os seus próprios desejos? Você tem tentado realizar os teus próprios sonhos? Eu quero te dizer que correr atrás dos teus sonhos, ele pode trazer muitas vezes desilusão. Porque os teus sonhos, eles são limitados. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Coisas que você imagina grandiosas, para Deus, pode ser tão pequena perto daquilo que Ele tem para a sua vida. E eu quero te engajar a sonhar os sonhos que Deus tem para você. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você
fechar os teus olhos e orar assim: Deus, eu te dou liberdade para o Senhor fazer os teus sonhos se cumprirem na minha vida. Eu abro mão dos meus para que os teus se cumpram. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de propor esse desafio? Pois é, eu tenho certeza que se você colocar em prática isso, você vai ver que os seus dias serão tão diferentes. Eu tenho experimentado isso. É engraçado que as melhores coisas, os melhores momentos que eu vivo na minha vida são aqueles que eu não programei. São aqueles que nem mesmo eu pedi, mas que Deus já tinha para a minha vida. Por quê? Porque eu dei liberdade para Ele. Você precisa dar liberdade de Deus agir na sua vida. O Senhor, Ele é gentil. Ele nunca vai interferir na sua vida se você não deixar. As permissões que Ele faz na vida de cada um, sabe para que é? Para que Ele possa fazer com que você se torne quem Ele diz que você pode ser. Por isso, hoje é o tempo de você parar de perguntar para Deus o porquê e perguntar para Deus o que você quer de mim. Por que o Senhor permitiu isso? É porque o Senhor quer moldar o meu caráter. É porque o Senhor quer, sim, transformar algo em mim. Você tem essa sabedoria e esse discernimento para pedir essa direção de Deus? Pois é o momento de você começar a pedir que Ele interfira na sua vida, para que realmente Ele possa ter essa liberdade de interferir na sua vida, de vir com as bênçãos, de vir com a provisão. Porque o que adianta Ele te abençoar e você não reconhecer isso? Então, se você pede para que Ele te abençoe e Ele te abençoa, aí sim você consegue sentir a presença dEle e reconhecer. A partir do momento que você aprende a reconhecer as bênçãos de Deus, Ele começa a liberar bênçãos extraordinárias. Por isso, hoje eu te convido a colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Na certeza de que você vai começar a viver dias que você jamais imaginou. Na certeza de que sim, Ele tem preparado para você grandes coisas. Não é tempo de ter medo, não é tempo de retroceder, não é tempo de acreditar no que os outros falam, no que a vida te ensinou, a maneira como você começou a viver. Não, é o momento de você acreditar naquilo que Deus diz ao seu respeito. É momento de você viver a vontade dEle, porque é isso que vai te fazer ser completo. E aqui o programa Propósito é para isso, te instigar e te despertar para viver essa vida. Bom, hoje no nosso quadro Quero Saber, nós tivemos 2 perguntas. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração por meio dessas perguntas, que talvez possa ser alguma dúvida que você também tem. A primeira é a respeito de oração. Um telespectador nos mandou a seguinte pergunta: como eu sei que a minha oração ela foi ouvida por Deus? Você já se fez essa pergunta? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Como que eu posso ter certeza de que Ele ouviu? Bom, vamos ler o que a Bíblia nos ensina? Em Hebreus 6:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse versículo, ele é uma resposta bem explícita a respeito dessa pergunta. Ele está nos ensinando que nós temos que crer, porque a fé é que é capaz de nos dar a certeza de que o Senhor nos ouviu. Muitas vezes, a resposta que Ele tem para você não é como você imagina. E aí você acha que Deus não ouviu. Mas a verdadeira oração de crer no agir de Deus não é aquela que você ora e espera que Deus haja da maneira como você imagina. Não, você vai orar e vai confiar que Deus vai agir da maneira como Ele sabe que é o melhor para a sua vida. Por isso, hoje é o tempo de você orar na certeza de que o Senhor está ouvindo. E mesmo que as coisas não se correspondam da maneira como você imaginou, você vai ter a certeza de que Ele te ouviu. Porque Deus, Ele não pensa como nós humanos. Os pensamentos dEle são muito mais altos que os nossos. Ele é aquele que consegue agir hoje pensando no amanhã. Você já percebeu como nós somos imediatistas? Nós fazemos algo esperando por prazeres imediatos, buscando prazeres imediatos.
E Deus não, Ele é um Deus de visão. Visão é quando você consegue ter a noção de tudo que está acontecendo. E Deus, Ele age assim, sabendo tudo o que Ele está fazendo e sabendo aonde Ele quer chegar por meio daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Por isso, eu quero te dizer que sim, Deus ouve a tua oração, porque o Senhor, Ele não está nunca ocupado, Ele sempre está disposto a estar com você. E esse Deus que está junto de você se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o seu melhor amigo. O Espírito Santo é a presença de Deus com você e em você. Por isso pode ter certeza que Deus ouve as suas orações. Mas não ache que pelo fato de você não ter tido a resposta que Deus não ouviu. Muitas vezes Ele está trabalhando para que no momento certo a sua oração seja respondida. A outra pergunta que nós recebemos diz assim: por que eu tenho que deixar de fazer tantas coisas para servir a Deus? Os cristãos têm muitas proibições. E como eu posso continuar vivendo do meu jeito, mas servindo a Deus? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Em 1 Coríntios 6:12 diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse versículo, ele está dizendo para você que ser cristão não existem proibições. Ser cristão existe o quê? Sensibilidade para saber o que Deus quer de você. Então, quando você acha que a partir do momento que você se torna cristão, você tem que deixar de fazer algumas coisas, não é por proibições da igreja, não é por proibição de ninguém. Ser cristão é quando você decide viver para agradar a Deus. A Bíblia nos ensina que tudo é permitido, mas você só vai fazer aquilo que convém. Você não vai se deixar dominar por nada. Por quê? Porque quem tem que te dominar é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que ele tem que ser o seu guia, ele que tem que preencher o teu coração. E quando você se deixa ser influenciado por essas coisas que você sabe que não agradam a Deus e que muitas vezes não são da conduta de um cristão, é porque você entende que essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus. E talvez você esteja pensando, o que realmente eu tenho no meu coração que está roubando o espaço de Deus? Talvez sejam coisas, sim, que naturalmente, aos olhos naturais, que até mesmo a sociedade, muitas vezes, ela condena. Mas eu quero te dizer que existem coisas simples e que talvez roubem o espaço de Deus. Quando você ama demais uma coisa, mais do que a Deus, isso rouba o espaço de Deus. Talvez o fato de você venerar demais uma pessoa, o fato de você, sim, se entregar demais a uma pessoa, isso pode estar roubando o lugar de Deus. Talvez a sua ganância pode estar roubando o lugar de Deus. Talvez a sua soberba, talvez algum vício seu, alguma prática mentirosa, alguma prática que realmente engana as pessoas no seu caráter. Essas coisas não podem ocupar o teu coração, porque o teu coração já tem dono, e ele se chama Jesus Cristo. Por isso, hoje eu te convido a deixar que o Senhor Jesus seja o único e verdadeiro dono do teu coração. Hoje no nosso quadro Face a Face, nós vamos falar sobre o amor. E antes da gente ir para esse assunto, eu quero contar a história, uma história até um pouco engraçada, mas que vai dar uma introdução para esse assunto, que é a respeito de um peixe, um salmão. Um certo dia um pescador estava no mar pescando e ele conseguiu pescar um salmão. E ele viu que aquele peixe, ele era diferenciado e ele queria presentear alguém com aquele peixe. E ele pensou, quem eu vou dar esse peixe? E ele começou a pensar quem que ele ia presentear com aquele peixe. E ele se lembrou que o barão da cidade dele gostava de peixe. E ele disse, tá aí, eu vou fazer um agrado para ele, vou aparecer lá na casa dele com esse peixe. Ele foi, levou aquele peixe ainda vivo até o barão e bateu na casa daquele barão. E disse àqueles funcionários que foram atender ele, olha só, eu trouxe um presente para o barão, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito.
E o peixe, enquanto isso, dentro ali da sacola, estava só a pensar: tomara que esse barão seja bom mesmo. Tomara que realmente ele goste de peixes. E ele estava ali contente, achando que sim, ele ia ter a oportunidade de viver alguns dias especiais na mão desse barão, já que ele gostava de peixes. E aí ele começou a entrar naquela casa e quando ele encontrou o barão, ele apresentou o peixe e falou: olha só, eu pesquei esse peixe hoje, esse salmão, e eu trouxe ele especialmente para te presentear. O barão abriu os olhos dele brilharam de alegria por ver aquele peixe. E ele disse: muito obrigado, hoje então irei fazer uma festa, irei comemorar. E ele disse: peguem esse peixe e levem para a cozinha, tirem a cabeça, a cauda e façam um grande prato especial, porque eu vou convidar algumas pessoas. E naquele mesmo momento, o peixe já gritou e disse: ei, você é um mentiroso, barão. Você não disse que amava os peixes? Que amava peixe? E como você vai me matar agora? E no fim, aquele peixe acabou sendo o prato principal da janta. Mas essa história é um pouco até fabulosa, né? Ela, sim, tem alguma coisa para nos ensinar, que é a respeito do amor. O amor, ele realmente tem que estar baseado nos princípios da Bíblia. A Bíblia nos ensina que o amor, ele é o quê? Ele é paciente, ele é benigno, ele não busca a injustiça. O amor, ele renuncia. E você sabia que o verdadeiro exemplo de todas essas características de amor se chama Jesus Cristo? Porque Jesus realmente é aquele que conseguiu transmitir o verdadeiro sentido de amor. Para você ter noção, amor é quando você renuncia. Renunciar algo em favor de fazer o outro feliz. Isso se chama amor. Hoje em dia, a nossa sociedade tem tido uma visão sobre amor que realmente não tem nada a ver com o verdadeiro significado que a Bíblia nos ensina sobre o amor. O amor, ele busca o quê? Não os seus próprios interesses. Ele busca agradar ao próximo. E o Senhor Jesus, ele fez isso. Ele renunciou à própria vida dele para que você entendesse o que é o amor, para que você pudesse ter a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Porque a partir do momento que Jesus morreu numa cruz por você, ele te deu a liberdade de ser chamado filho de Deus. Ele se tornou o nosso irmão mais velho, e nós somos os irmãos mais novos de Jesus. E nós somos família de Deus. E o amor que Jesus teve por nós, ele tem que ser um exemplo de como nós temos que amar o nosso próximo, de como nós temos que amar as pessoas. O nosso amor, ele não tem que estar baseado em nossos próprios interesses. Olha só essa história do peixe. O barão dizia amar o peixe, mas amava o peixe para seus próprios interesses. E o engraçado da história é como o peixe, ele se sente enganado, ele se sente traído, porque ele viu que aquele amor que o barão tinha por peixes não era um amor verdadeiro, era um amor egoísta. E você sabia que nós temos que aprender com essa história e realmente amar com intensidade? E realmente amar com certeza, com verdade. E o amor que vem do Senhor, o amor que você recebe e que vem do Senhor, ele é um amor que não é interesseiro. Quando você decide agradar ao teu próximo, quando você diz amar alguém, você tem que entender que sim, você precisa renunciar a algumas coisas para agradar essa pessoa. Hoje em dia, nós temos visto muitos casamentos se destruírem, por quê? Porque as pessoas não são capazes de renunciar. E num relacionamento, você tem que renunciar. Você tem que sim propor essa unidade. E nosso relacionamento com Deus, ele é assim. Ele precisa ter uma unidade. No reino de Deus não existem proibições, mas existem renúncias. Coisas que você abre mão para agradar a Deus. Coisas que você abre mão porque você sabe que não agrada ao Senhor. Viver em Deus é muito simples e fácil. É só você pensar, eu não vou fazer aquilo que eu não quero que façam comigo. Eu não vou fazer aquilo que eu sei que
fere o coração de Deus. Ele já fez tanto por mim, Ele já faz tanto por mim todos os dias. É o tempo de eu fazer alguma coisa por Ele. É o tempo de eu retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por mim, na certeza de que nunca você vai conseguir retribuir à altura tudo que Ele tem feito pela sua vida. Hoje é o tempo de você se despertar e se constranger pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que te constranger. Se você não se constrange com o amor de Deus, você não conhece o Senhor. Porque quando você conhece a Deus, conhece os valores, os princípios, conhece quem Ele é impossível você continuar vivendo do jeito que você tem vivido. Porque você começa a querer viver do jeito que Deus quer que você viva. Porque você sabia que Deus tem uma vida desenhada para você? Ele já escreveu a tua história. Só que você tem a liberdade de aceitar viver essa história ou não. É aí que entra o livre-arbítrio. A escolha é sua. Você decide se você vai aceitar o que Deus sonhou para você ou não. Os sonhos de Deus, eles já estão determinados para a sua vida. Por quê? Porque Deus, ele criou você com um propósito. Ninguém cria nada sem antes saber para que aquilo vai servir. Imagine o criador de um copo. Ele não cria um recipiente, um copo, e diz assim, o que eu vou fazer com esse copo? Será que eu vou usar para colocar no vaso? Será que eu vou usar para colocar de enfeite no carro? Ou será que eu vou usar esse copo para colocar um recipiente para beber? Não. Quem criou o copo já criou o copo sabendo que aquele copo ia ser um recipiente que iria guardar, sim, líquidos, para que quando a gente fosse beber esses líquidos, a gente usasse o copo. E eu contei isso porque Deus, ele é o seu criador. E quando ele te criou sabendo quem você ia ser. Ele te criou sabendo o que ele queria que você fosse. Ele colocou em você dons, talentos, habilidades, que você sabe que você faz de um jeito especial. Dons e talentos que você sabe que são apenas teus, porque você faz as coisas somente de um jeito que ninguém é capaz de fazer. Por isso, eu quero te despertar para entender que você é único e especial e que Deus sonhou com você. Você nunca foi um acidente, você não é um acidente, você foi programado pelos céus, você foi programado e foi moldado pelas mãos de Deus. Então, nunca pense que você foi um acidente, que você foi um erro, porque você não foi. Você nasceu não foi por desejo de homens. Você nasceu não foi por desejo dos teus pais. Você nasceu porque Deus é que fez você vir a essa terra no tempo e no momento que você tinha que vir. Porque você está aqui, não é em vão. Deus tem um propósito na sua vida e Deus conta com você para que Ele possa manifestar a glória dele aqui nessa terra por meio da sua vida. Por isso, hoje é o tempo de você parar de se sentir pequeno, parar de se sentir retraído e começar até a ser um pouco mais confiante. Confiante de quem você é, confiante de quem é o seu Pai. O seu Pai, ele é o Criador dos céus e da terra. Você é o Filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E você não é pouca coisa. Por isso, esqueça aquilo que falaram para você. Esqueçam o que já disseram ao seu respeito. E lembre-se do que Deus diz sobre você. O amor de Deus por você é tão grande que você nem imagina. Então, eu quero te engajar a descobrir a intensidade do amor de Deus por você. Ele te criou desde o ventre da tua mãe. Ele sim, ele programou o momento certo que você ia vir a essa terra. Você não é fruto do desejo de homens, você não é fruto do desejo dos teus pais, você é fruto do desejo de Deus. Foi Deus que desejou você e foi Deus que gerou você no ventre da tua mãe. Então, pode ter certeza que você não é obra do acaso, você não é um erro, mas você é sim um propósito lindo e especial de Deus. E pode ter certeza que Deus conta com você. Você é parte dos planos dele e ele quer manifestar a glória dele por meio da sua vida. Ele quer que você faça a diferença aqui nessa terra por meio do seu estilo de vida. E por isso que ele conta com você. E é por isso que ele deseja que você, sim,
viva intensamente os planos dele. Que você viva, sim, intensamente a vida que ele sonhou para você. Porque Deus, ele desenhou já a sua história. Mas ele, como nós já falamos aqui, ele é gentil. Ele é carinhoso. E o amor dele não é interesseiro e nem busca os próprios interesses. O amor dele está baseado em você. Você é o centro do amor de Deus. Então eu quero te dizer que Deus quer fazer você viver o melhor dessa terra. E Ele espera que você tenha a iniciativa de deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Você conhece o amor de Deus? Você conhece a intensidade do amor que Ele tem por você? Eu tenho certeza de que se você tem vivido uma vida que não agrada a Deus, é porque você não conhece o amor dele. Porque se você conhecesse o amor de Deus, você seria constrangido e deixaria de fazer muitas coisas por renúncia e por amor a Ele. Na certeza de que você precisa abrir mão de algumas coisas para um Deus que abriu mão de tudo, que abriu mão da própria vida por você. Agora é a sua vez de retribuir o amor que Ele te entrega todas as manhãs, quando você desperta, quando você respira, quando você tem, sim, a felicidade de viver todos os dias. Por isso eu quero orar por você, porque eu quero que o Senhor possa te dar a oportunidade de experimentar o amor que Ele tem derramado na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai te surpreender, mais ainda, com a intensidade do quanto Ele te ama. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu não sei quem é essa pessoa que está assistindo esse programa, mas eu sei que foi o Senhor que colocou ela diante da TV. Deus, eu te apresento essa vida e eu creio que o Senhor, Ele desenhou esse momento. O Senhor programou tudo para que essa pessoa pudesse estar tendo agora um encontro contigo. Por isso, Espírito Santo, agora, sonda esse coração. E sim, revela para cada um que está assistindo o programa o quanto o Senhor o ama. O quanto o Senhor ama essa vida, o quanto o Senhor se importa com essa pessoa. Que sim, o Senhor está cuidando de tudo, mesmo que hoje ela não entenda por causa dos fatos e da vida que ela tem vivido. Mostra para ela que o Senhor não se esqueceu dela. Mostra para essa pessoa, Deus, que o Senhor ainda está, sim, cuidando de tudo. Que o Senhor ainda, sim, está trabalhando nessa vida, nessa família, nessa cidade, Deus. Em nome de Jesus, eu te apresento essas pessoas que estão diante da TV. E que, em nome de Jesus, elas possam ser tocadas com a Tua presença. Que elas possam sentir a Tua presença, Senhor Deus, o Teu amor, o Teu toque, o Teu carinho, Senhor Deus, aonde quer que elas estiverem. E então, Senhor Deus, durante todo esse dia, não deixa elas se esquecerem da intensidade do Teu amor. Durante todo esse dia, incomoda elas, Senhor Deus, a todo instante, dizendo: filho, filha, eu amo você. Filho, filha, eu estou com vocês. Pai, que seja real o Teu amor para cada um deles. Eu clamo por essas pessoas, para que elas possam se despertar para viver uma vida que Te agrada. Assim eu oro, em nome de Jesus. Tu és meu Deus, 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 Tu és meu Deus. Cantamos aleluia.